Bem-vindos a todos e todas que estudamos editoria orgânica. Hoje nós vamos abordar o tema diferença entre a língua inglesa e a língua portuguesa, que 99,9% dos textos que nós temos publicados em português são traduções do inglês para o português, não do espanhol ou francês e assim por diante. Então, esses dois idiomas, inglês e português, são ferramentas básicas na mesa do nosso SEVA. Mas, segundo a linguística moderna, nós aprendemos que cada idioma tem um funcionamento próprio dele e características orgânicas, características estruturais também só daquele idioma. Mesmo as chamadas línguas latinas, o português, o francês, o espanhol, o italiano, o romeno, e tem uma outra que eu sempre me esqueço, elas são línguas latinas, ou seja, elas têm a grande maioria dos seus vocábulos vindos do latim original, mas mesmo elas têm comportamento gramatical, ortográfico e assim por diante, bem diferente se você comparar uma com a outra. Então isso para não falar da diferença entre uma língua anglo-saxônica, como é o inglês, e uma língua latina, como é o português. Então hoje nós vamos ver uma diferença que é super importante para nós quando vertemos um texto do inglês para o português, porque a língua inglesa ela tem uma rigidez de estrutura muito maior do que a língua portuguesa, não se compara. Então o que eu quero dizer com rigidez de estrutura? Eu quero dizer que se você forma uma palavra em inglês, você não pode alterar a posição das palavras na frase. Por exemplo, He went to the temple yesterday. A única outra maneira que você teria de disposição de palavras seria yesterday, você coloca o advérbio de tempo no começo, yesterday he went to the temple, ok? Então, agora vamos traduzir essa frase para o português. Opção número 1, ele foi ao templo ontem. Opção número 2, foi ao templo ontem. Opção número 3, ontem foi ele ao templo. Opção número 4, foi ele ao templo ontem. E se você quiser, você pode até criar outras opções de tradução da frase original em inglês para a frase em português, sem alterar o conteúdo ideológico da frase, que a ideia da frase é que alguém foi ao templo ontem. Então não importa a ordem das palavras, importa você, ao traduzir, ser fiel à ideia que contém a frase, certo? Então isso é muito importante. E outra coisa importante sobre esse assunto é que na língua inglesa necessariamente se usam os pronomes pessoais, he, she, it, you, we, they. Eles precisam ser usados. Por quê? Porque os verbos que os acompanham não são flexionados. I went, you went, he went, we went, you went, they went. Então, se você não usar o pronome pessoal, você não vai saber a respeito de quem se está falando. Ao passo que em português podemos dizer fui ao templo, foi ao templo, fomos ao templo, foram ao templo, certo? Então só esse detalhe já é algo muito útil para o ofício do tradutor, porque se você repetir o pronome pessoal vertendo uma frase do inglês para o português, vai ficar horrível, porque você vai falar ele, elas, eles, quando você não precisa fazer isso, né? Então essa é uma das diferenças entre a tradução literal e a tradução ideal. Não é você repetir as palavras de uma estrutura linguística totalmente diferente, como é
a da língua inglesa para a língua portuguesa. É você tratar a ideia da frase e aplicar essa ideia no seu idioma, que é o português. Então esses são apenas essas são algumas considerações sobre as diferenças entre a língua inglesa e a língua portuguesa. Dandavat pranams.